Olá, prezado! Como é que o captopril, o enalapril, como que eles atuam para baixar a pressão arterial? Vou te explicar nessa aula, prezadinho. E olha, você sabe que numa prova de concurso, de hospital, não vai cair. Ah não, prezado, eu já sei, prezado, eu já sei. Captopril e enalapril são antihipertensivos. Não vai cair assim, né, prezado? Porque antihipertensivos você tem várias formas de antihipertensivos, vários mecanismos. Então veja só, o captopril ele é considerado um IECA, inibidor da ECA. Inibidor da ECA. IECA. Pegou? Prezado, não entendi. Calma, vou te explicar esse conceito, como é que atua o captopril e enalapril, o que é um IECA, vou te explicar, mas primeiro você precisa entender o mecanismo maravilhoso do nosso corpo. É complexo, mas pega, eu vou esmiuçar parte a parte que você vai entender. E é muito importante, esse aí é o que diferencia os homens dos meninos, né? E as mulheres das meninas. É pancadaria, mas é gostoso de entender. A gente vai quebrar parte a parte. Você vai entender o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos nessa? Renina, angiotensina, aldosterona. Muito bem. O primeiro ponto é você pegar que quando nossa pressão arterial diminui, pressão é a força que o sangue está fazendo nas artérias. Quando a pressão arterial diminui, lá nos rins, as células, lá perto dos glomérulos, as células chamadas justaglomerulares, abaixou a pressão, o que acontece? As células justaglomerulares liberam uma substância, uma enzima chamada renina. Pegou? Abaixou a pressão, as justaglomerulares liberam renina. A renina é uma enzima. Essa renina, ela entra na corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, ela vai entrar em contato com uma proteína. Uma proteína que foi produzida lá no fígado. E ela tem um pouquinho na corrente sanguínea, mas tem bastante no fígado. Essa proteína se chama angiotensinogênio. Pancadaria. Angiotensinogênio. Pegou? Uma proteína produzida lá no fígado. A renina pega esse angiotensinogênio e reage ali com ele. E esse angiotensinogênio vira angiotensina 1. A renina pegou o angiotensinogênio e o transformou em angiotensina 1. Pegou? Deixa eu te falar. Anjo, o que você lembra de anjo? Anjo é vaso, tá? Anjo é vaso. Angiografia, anjo não sei o que lá. Angioplastia, anjo é vaso. Tensina, angiotensina. Tensina é de tensão. Então, angiotensina 1, o que ela faz? Ela promove um pouquinho de vasoconstrição. Vaso, tensina, aumenta a tensão do vaso. A angiotensina 1, ela faz vasoconstrição, mas é bem pouquinho, quase nada. Agora, essa angiotensina 1, recapitulando, calma, baixou a pressão, os rins, as justaglomerulares liberam a renina vai lá, age no angiotensinogênio, e o angiotensinogênio vira angiotensina 1, angiotensina, que vai aumentar, faz vasoconstrição, só que é bem pouquinho. A angiotensina 1 faz vasoconstrição quase nada, bem petititico. Muito bem. Agora, essa angiotensina 1, ela está livre na corrente sanguínea. Quando ela passa lá nos pulmões, lá no endotélio pulmonar, lá no pulmão, tem uma enzima muito louca, prezadinho. Uma enzima lá no pulmão que ela vai converter essa angiotensina. A enzima que converte a angiotensina adivinha o nome dela? Enzima conversora da angiotensina. Enzima conversora da angiotensina. Então, olha lá, a angiotensina 1, quando passa no pulmão, o pulmão tem lá a enzima conversora da angiotensina 1, e essa enzima conversora da angiotensina vai converter a angiotensina 1 e que vai virar angiotensina 2. A angiotensina 1 virou angiotensina 2, graças a quem? A ECA. Quem é a ECA? Enzima conversora da angiotensina. A ECA converteu a angiotensina 1 em angiotensina 2. Muito bem, angiotensina 2, essa sim, prezado, pancadaria. A angiotensina 2, sim, ela é um potente vasoconstritor. Faz uma puta vasoconstrição, prezadinho. E aí, nessa vasoconstrição, faz o quê? Aumenta a PA. Beleza? Só essa vasoconstrição da angiotensina 2 já aumenta a pressão arterial, porque faz vasoconstrição. Pegou? Agora, além disso, a angiotensina 2, ela vai atuar lá
Lá nos néfrons, ela vai fazer o quê? Aumentar a reabsorção de água e sódio. A angiotensina 2 aumenta a reabsorção de água e sódio, aumentando mais ainda a pressão arterial, certo? Se aumenta a reabsorção de sódio e de água, aumenta o volume, aumenta a pressão arterial. Muito bem. E além disso, a angiotensina 2, o que ela vai fazer? Ela vai estimular uma glândula que tem lá em cima dos rins. Lembra dela? Em cima dos rins tem lá a suprarrenal. A angiotensina 2 estimula lá a suprarrenal a produzir uma substância chamada aldosterona. Aldosterona. Repetindo, angiotensina 2 estimula a suprarrenal a produzir aldosterona. Mas o que é essa aldosterona, prezado? É um importantíssimo hormônio, prezado. E a aldosterona faz o quê? Vai lá nos túbulos contorcidos distais do néfron lá. A aldosterona, ela aumenta mais ainda a reabsorção de sódio e de água. A aldosterona faz isso também, ó. Puxa sódio, puxa água, restabelecendo a volemia. Pegou, prezadinho? Vou fazer uma recapitulação aqui para você. Abaixou a pressão, pressão baixinha, as células justaglomerulares lá no rim já detectam isso, liberam uma enzima chamada renina. Muito bem. A renina, ela vai encontrar quem? Vai encontrar aquela proteína chamada angiotensinogênio. Angiotensinogênio produzido pelo fígado, certo? Então, angiotensinogênio. A renina vai fazer o quê? O angiotensinogênio virar angiotensina 1, que faz vasoconstrição, mas é bem pouquinho, bem petitico. A angiotensina 1 vai passar onde? Lá no endotélio pulmonar. E no endotélio pulmonar tem uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina. O que ela faz? Ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa é pancadaria. A marvada. A angiotensina 2 faz o quê? Vasoconstrição, para aumentar a pA. A angiotensina 2 faz o quê? Reabsorção de água, reabsorção de sódio. E a angiotensina 2 faz o quê? 3 coisas que ela faz. Ela estimula a suprarrenal a secretar um hormônio chamado aldosterona. Muito bem. E a aldosterona faz o quê? Vai lá e aumenta ainda mais a reabsorção de sódio e de água, aumentando ainda mais a pressão arterial. Esse é o mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Mas calma. E prezado, e o que tem lá o captopril e nalapril? Eles não são IECAs? O que é IECA? Inibidor da enzima conversora da angiotensina. Ele vai inibir aquela enzima lá do pulmão. Então, veja só, prezado, a angiotensina 1 não vai virar angiotensina 2. Então, não vai ter nada disso de vasoconstrição, reabsorção de água. Não vai ter nada disso. Então, é lá, quando você faz lá o IECA, então, ele não tem angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não vai ter aquela vasoconstrição, vai ter o quê? Vasodilatação, e aí vai diminuir a pressão arterial. Não é para isso que serve lá o captopril e nalapril? Para diminuir a pressão arterial, vai relaxar lá os vasos, certo, prezado? Mecanismo muito, muito importante. Você tem que marcar de verdade, certo, prezadinhos? Parece um pouquinho complexo e tal, mas é isso aqui que vai diferenciar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Só pancadaria, tá comigo? Qualquer coisa me pergunta, tamo junto. Obrigado pela atenção, prezado. Forte abraço.